galera, rapaziada que tá ligada no programa Esportes em 10 Minutos desta sexta-feira, dia 3 de novembro do ano de 2023. Estamos chegando no canal do YouTube Papo de Bola FC Esportes, começando pelos resultados da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Começou na terça-feira, Bahia 1, Fluminense 0. Na quarta, Internacional 1, América Mineiro 1, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, Flamengo 1, Santos 2, Coritiba 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 3, Fortaleza 1, Botafogo 3, Palmeiras 4. Ontem, o Cuiabá perdeu para o Vasco por 2-0, o Goiás perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-0. E o São Paulo, em casa, ganhou do Cruzeiro por 1-0. A classificação do Campeonato Brasileiro, após a 31ª rodada: em primeiro, Botafogo, 59 pontos ganhos. Em segundo, o Palmeiras com 56. Em terceiro, o Bragantino, 55. Em quarto, o Grêmio, 53. Em quinto, o Atlético Mineiro, 52. Em sexto, Flamengo 50, sétimo, Atlético Paranaense 49, oitavo, Fluminense 45, nono, o Fortaleza 42, décimo, São Paulo 42, décimo primeiro, o Cuiabá com 40, décimo segundo, o Corinthians também com 40, décimo terceiro, o Internacional com 39, décimo quarto, o Bahia com 37, décimo quinto, o Santos 37, 16º, Cruzeiro 37, zona de rebaixamento, 17º, o Vasco 34, 18º, Goiás 32, 19º, Coritiba 23, 20º, o América Mineiro com 20 pontos ganhos. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 32ª rodada, começa amanhã, 7h30 da noite. Tem América Mineiro e Atlético Mineiro, Grêmio e Bahia. 9h30 da noite tem Palmeiras e Atlético Paranaense. No domingo, às 4h, tem Fortaleza e Flamengo, Red Bull Bragantino e Corinthians, Cruzeiro e Internacional. 6h30 da noite tem Coritiba e Goiás. Na segunda-feira, 7h da noite, tem Vasco e Botafogo. E às 9h da noite, o Santos e Cuiabá. Essa rodada só vai ser complementada na quarta-feira. Às 9h30 da noite, tem Fluminense e São Paulo. Já o Campeonato Brasileiro Série B de Bola, 35ª rodada, começou na quarta-feira, Atlético Goianiense 2, Grêmio Novo Horizontino 2. Hoje, 7h da noite, tem Mirassol e Sport Recife. 9h30 da noite, Londrina e Guarani de Campinas, Juventude e Ituano. No sábado, às 5h da tarde, tem Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará, Ponte Preta e Avaí. 7h30 da noite, hein? Tem Sampaio Correia e Tombense. No domingo, 6h da noite, tem Vitória da Bahia, lotado estádio do Barradão contra o Vila Nova de Goiás. Na terça-feira, o complemento, 7h da noite, CRB e Chapecoense. 9h30 da noite, Criciúma e ABC. E amanhã vai ser disputada a final da Taça Libertadores da América. 5h da tarde, estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, tem Boca Júnior e Fluminense. Campeonato Mineiro, segunda divisão, quartas de final, jogos de volta amanhã, 2h30 da tarde, Contagem Esporte Clube contra o Valério Doce. Primeiro jogo, 0-0. 3 da tarde, América de Teófilo Otoni e Poços de Caldas. Primeiro jogo, 3-1 pro Dragão, 3-1 pro América de Teófilo Otoni. E também às 3 da tarde, o Bugre, o Guarani de Divinópolis, recebe o Coimbra Esportes. Primeiro jogo, 0-0. Na segunda-feira, às 8 da noite, o Mamoré de Patos de Minas recebe o Araxá. Primeiro jogo foi 1-1. Agora, vamos falar um pouquinho do futebol carioca, começando pelo Botafogo. O treinador Lúcio Flávio já começou a pensar como vai montar a equipe do Botafogo para a partida diante do Vasco da Gama na próxima segunda-feira, às 7 da noite, em São Januário.
já que terá os desfalques da dupla de zagueiros, Adrielson expulso diante do Palmeiras e Vitor Cuesta suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além do volante Marlon Freitas, que também recebeu o terceiro cartão amarelo. No Flamengo, o treinador Tite vai ter os desfalques do volante Gerson e do atacante Bruno Henrique, que foram expulsos na derrota para o Santos por 2-1 de virada na última quarta-feira em Brasília, e vão desfalcar o rubro-negro diante do Fortaleza no próximo domingo, às 4 da tarde, no Estádio Castelão. E para piorar, o Flamengo não vai ter o Bruno Henrique também contra a equipe do Palmeiras no dia 8 de novembro. É que ele, além de receber o cartão vermelho, antes de receber o cartão vermelho, ele recebeu o terceiro cartão amarelo. O Fluminense, jogadores do Fluminense treinaram ontem pela manhã no CT Carlos Castilho e à tarde iniciaram a concentração no hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, visando a decisão de amanhã da Taça Libertadores América, 5 da tarde, no estádio do Maracanã, diante do Boca Juniors da Argentina. Hoje pela manhã, o elenco volta a treinar no CT Carlos Castilho e à tarde os jogadores vão ao Maracanã fazer o reconhecimento do gramado. Fernando Diniz deve escalar o Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Nilo, Felipe Melo e Marcelo, André, Paulo Henrique Ganso, John Arias e Keno, John Kennedy e Germán Cano. No Vasco da Gama, o Vasco venceu ontem o Cuiabá por 2-0 na tarde de ontem na Arena Pantanal. Gols de Gabriel Peck e Aureliano. Mesmo com a vitória, o Vasco não saiu da zona de rebaixamento e soma 34 pontos ganhos. No próximo segunda-feira, às 7 da noite, o Vasco vai enfrentar o Botafogo no estádio de São Januário. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, divulgou essa semana o calendário do futebol brasileiro para o ano que vem. Os campeonatos estaduais vão de 21 de janeiro a 7 de abril. A Copa do Brasil vai de 21 de janeiro a 10 de novembro. As finais serão nos dias 3 e 10 de novembro. A Supercopa do Brasil, a final, será disputada no dia 3 de fevereiro. O Campeonato Brasileiro da Série A vai começar no dia 14 de abril e vai até o dia 8 de dezembro, onde ontem também ficou definido que no dia 13 de abril, um dia antes da abertura do Campeonato Brasileiro, vamos ter uma partida inaugural do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. O Campeonato Brasileiro da Série B vai do dia 20 de abril a 26 de novembro. O Campeonato Brasileiro da Série C vai de 21 de abril a 20 de outubro. E o Campeonato Brasileiro da Série D vai de 21 de abril a 29 de setembro. Já as competições da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, por exemplo, a pré-Libertadores, vai de 7 de fevereiro a 13 de março. Taça Libertadores América, de 3 de abril a 30 de novembro. Copa Sul-Americana, de 6 de março a 23 de novembro. A Recopa Sul-Americana vai ser disputada nos dias 21 e 28 de fevereiro. Calendário das seleções. Data FIFA, dias 18 e 23 de março, 3 e 11 de junho, 2 e 10 de setembro, 7 e 15 de outubro e 11 e 19 de novembro. A Copa América vai ser disputada de 20 de junho a 7 de julho. Jogos Olímpicos, 26 de julho a 11 de agosto. Janelas de transferências do Brasil, de 11 de janeiro a 7 de março e de 10 de julho a 2 de setembro. Agora, vamos falar um pouquinho do futebol das Minas Gerais, começando pelo América Mineiro. E continuou o calvário do América Mineiro no Campeonato Brasileiro da Série A. Sem vencer as 16 partidas fora de casa, até o momento são 9 derrotas e 7 empates. E amanhã vai enfrentar o Atlético Mineiro em Uberlândia, no estádio Parque do Sabiá, às 7h30
da noite. Para a partida de amanhã, o treinador Fábio Bustos não vai ter desfalques por suspensão, mas terá os desfalques por lesão, como as dos jogadores Nicolas, Everaldo, Rodrigo Varanda, Mateuzinho e o Aloísio Boi Bandido. Hoje, o elenco do América Mineiro treina na parte da manhã no CT Leonardo Drummond e à tarde os relacionados pelo treinador viajam para Uberlândia. No Atlético Mineiro, depois da vitória sobre o Fortaleza na quarta-feira, os jogadores do Atlético Mineiro voltam hoje aos treinamentos na cidade do Galo e o treinador Filipão começa a preparar a equipe para o clássico de amanhã no Parque do Sabiá, às 7h30 da noite, em Uberlândia, diante do América Mineiro. Para a partida contra o Coelho, o treinador do Galo não terá desfalques por motivo de suspensão, mas em contrapartida não vai poder contar com Bruno Fux, Batalha, Eduardo Vargas e Allan Kardec, que estão entregues ao departamento médico do clube. O lateral esquerdo Guilherme Arana renovou o contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2027. Hoje pela manhã, Felipão define a equipe que começará jogando diante do América Mineiro e os relacionados para a viagem na parte da tarde para Uberlândia. E o Cruzeiro, jogando na noite de ontem no estádio do Morumbi, o Cruzeiro foi derrotado para o São Paulo por 1-0 e está a 3 pontos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. O Cruzeiro está com 37 pontos ganhos e é o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento, já que o Vasco está próximo do Cruzeiro com 34 pontos. No próximo domingo, o Cruzeiro vai receber o Internacional às 4 da tarde no estádio do Mineirão. A Federação Mineira de Futebol divulgou que o Campeonato Mineiro do Módulo 1 terá o seu conselho técnico marcado para o próximo dia 28 de novembro e a fórmula de disputa será a mesma desse ano. E a TV Globo Minas vai transmitir os jogos do Campeonato Mineiro do Módulo 1. Falando um pouquinho do futebol internacional, começando pelo Boca Juniors. No último treino em solo argentino, antes da viagem para o Rio de Janeiro, onde vai enfrentar o Fluminense às 5 da tarde de amanhã, no estádio do Maracanã, pela final da Taça Libertadores da América, o treinador Jorge Almiron do Boca ganhou o reforço do atacante Dario Benedetto, que se recuperou de uma contratura muscular na coxa esquerda e está à disposição do treinador para a partida de amanhã. Ontem, jogadores do Boca Juniors treinaram pela manhã no CT Moacir Barbosa do Vasco da Gama. E hoje eles encerram a preparação, voltando a treinar lá no CT do Vasco da Gama. O treinador Jorge Almiron não vai poder contar com o zagueiro Marco Rojo, suspenso, e com o atacante Sebadios, que está lesionado. Mas será a volta do zagueiro Valentini, recuperado de uma lesão na coxa, e com o atacante Dario Benedetto, também recuperado de uma lesão. Com isso, o Boca Juniors está definido para enfrentar o Fluminense, com Sérgio Romero no gol, Advíncula, Vigal, Valentini, Fabra, Medina, Poifro, Paul Fernandes, Eque Fernandes, Barco, Merentiel e Cavani. Falando do Real Madrid, além da renovação de Vinícius Júnior até 2027, a diretoria do Real Madrid da Espanha renovou o contrato do Rodrigo até 2028. Assim como Vinícius Júnior, a multa rescisória de Rodrigo é de 1 bilhão de euros. Falando agora, notícias do esporte local de Juiz de Fora. Começando pelo Beirabinha, as equipes da Associação Esportiva Beirabinha, nas categorias Sub-15 e Sub-17, jogam amanhã às 9 e 11 horas da manhã, respectivamente, no Estádio Municipal Radialista Amarelênio, diante do Norte Esporte Clube de Montes Claros, pelo Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, das categorias Sub-15 e Sub-17, em busca de 2 vitórias para terem chances de classificação para a primeira divisão da categoria de 2024 do Campeonato Mineiro. Falando Vila Real,
os responsáveis pela equipe do Esporte Clube Vila Real marcaram para o próximo dia 17 de novembro, a 1h da tarde, no campo do Prontidão, na Zona Sul, na cidade de Poços de Caldas, uma avaliação aos interessados em participar da equipe sub-20 do Esporte Clube Vila Real. Copa Camisa 12, hein? Começa neste domingo, dia 5 de novembro, a tradicional Copa Camisa 12 de futebol amador de Juiz de Fora, uma promoção da Liga de Futebol de Juiz de Fora. E no próximo domingo, no campo do Guaporé, vamos ter os seguintes jogos pela categoria 60+, a famosa categoria Super Sênior. Às 8 da manhã, jogam Clube Regatas Famílias e Moreira Futebol Clube. Às 9h05 da manhã, se enfrentam o JF Bola Show e o Clube Atlético J. E às 10h10 da manhã, a Associação Atlética Grajaú pega o Bloco da Lata. Falando um pouquinho do JF Vôlei, jogando no ginásio municipal, o jornalista Antônio Marcos, a sua partida de despedida antes da estreia da Superliga C, a equipe do JF Vôlei venceu o Flamengo Sub-21 por 5 sets a 0, com parciais 25-18, 25-16, 25-18, 25-15 e 15-10. A Superliga C vai começar no dia 11 de novembro e vai até o dia 15 de novembro. As equipes melhor colocadas em cada grupo, ou seja, campeã de cada grupo, vão disputar a Superliga B do ano que vem. Bem, galera, estamos encerrando aqui o programa Esportes em 10 Minutos desta sexta-feira, voltando a falar de esportes durante o dia, aqui no Papo de Bola FC, no YouTube e no Instagram, e a gente volta no programa Esporte em 10 Minutos, na próxima segunda-feira, com o Alan Rabelo, o José Carlos Guizo e a nossa participação. Um abraço.